toda internação tem os seus riscos maiores, e assim também a demanda judicial. Ganha ação não só quem tem direito, mas quem tem direito e cumpre todo um ritual sem problemas de percurso. Por exemplo, pode ter direito e não ter prova, de forma que perde a despeito de ter todo o direito do mundo. Tem direito e tem prova, que é uma testemunha importante, a testemunha vem, digamos, a perder a vida, aí deixou de ter prova, aí vai perder aquela questão. Vejam os riscos que se evitam se houver um instituto como esse da mediação para solucionar pelo comprometimento das partes. Outra coisa importante, ele vai deixar de lado a culpa. O desembargador Malheiros colocou isso com muita felicidade. Esse mecanismo de atribuição de culpa, ele cede, creio, no trabalho da mediação, em prol de uma visão mais realista do que seja a felicidade de todos. Eu acho que a gente tem que pontuar que a mediação não serve só para questões de família, né? E falamos aqui muito brevemente, mas também, por exemplo, se aplica muito a Lia falou, a comunidade, vizinhanças, a questões empresariais, o ministro falou. Quer dizer, na verdade, assim, onde tem conflito, né, a mediação pode entrar, porque ela busca justamente essa composição entre as pessoas, né? Então, vamos tirar a palavra partes, mas que as pessoas possam se entender dentro das condições que elas têm, né? Agora, voltando então à tua pergunta, a mediação na prática, né? Como é que ela funciona? Então, vamos pegar no caso, por exemplo, aí num caso de família. Como a Lia falou, ainda a gente não tem essa cultura da mediação realmente implantada aqui no Brasil, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a gente anda por aquelas estradinhas vicinais, sobretudo da quanto tempo nós temos? Mais 10. 10 minutos. E vamos bater a toalha na mesa, já. E a gente anda por aquelas estradinhas vicinais, por exemplo, da Flórida e Califórnia, né, que são dois estados em que a mediação está muito desenvolvida, e parênteses não é à toa, é porque eles têm uma população hispânica muito grande, e devido também ao conflito de culturas, né, a mediação se torna necessária. E então a gente anda ali por aquelas estradinhas e vê placas na rua. Se você tem um problema familiar, procure o centro tal de mediação. Se você tem um problema com seus filhos adolescentes, procure o centro Y de mediação. Quer dizer, isso está já na cultura deles, né? Agora, aqui para nós ainda não. Então, como é que, por exemplo, chegam as pessoas para a mediação? Normalmente são os advogados, e aí é que está a importância do advogado, o conhecimento do advogado, né, e o espírito, vamos dizer, conciliatório do advogado, de tentar que os seus clientes, né, possam, no caso, procurar um mediador, quando cabe. E, no caso de família, normalmente nós temos que, minha opinião, esgotar todos os instrumentos à nossa disposição antes de ingressar no judiciário, né? Então, os advogados normalmente encaminham para nós, e aí os mediadores fazem uma entrevista com as pessoas, veem o que está acontecendo, estabelece ali a moldura, vamos dizer, do conflito, quer dizer, sobre o que nós vamos trabalhar, na verdade. Às vezes não dá para trabalhar sobre tudo, então a gente tem que ter um diagnóstico muito preciso da situação. É feita uma reunião, muitas vezes, com os advogados em conjunto, para explicar quem é quem naquela história, né, quais serão as atribuições e os papéis de cada profissional. E aí nós começamos com o que a gente chama sessões de mediação. O número de sessões vai depender da complexidade do caso. Então, há, por exemplo, casos que nós vamos precisar em torno de 5 sessões, podemos precisar de 10 sessões. Eu já tive casos que ficaram 3 meses em que a gente fazia sessões, às vezes até 2 sessões por semana, para poder dar uma limpada no conflito, né, e chegar a um bom termo, tá? Então, varia muito de caso para caso. Só que o que a gente justamente conversa com as pessoas é que, a partir desse diagnóstico, a gente pode dizer, olha, nós temos o ponto A, B, C que nós precisamos
discutir, conversar e ver quais são as opções e alternativas que temos, né? Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante, tanto frisado pelos 3 colegas aqui, colegas de ideais, né? É que precisa haver uma intenção positiva das pessoas. Porque eu costumo dizer o seguinte: quem quer brigar não tem jeito, né? Faz qualquer negócio para brigar. É que, às vezes, a pessoa imagina que só pela briga que ela vai conseguir o que ela quer. Às vezes é exatamente o contrário, é pela briga que ela não vai conseguir o que ela quer. E, então, eu acho que uma das atribuições e funções do mediador é também mostrar isso para as pessoas. A partir do momento em que temos essa conversa inicial e as pessoas estão dispostas a seguir em frente, isso não quer dizer que elas sejam amiguinhas, de maneira alguma, porque elas estão brigando, são adversárias no primeiro momento, né? Mas elas precisam conversar, elas precisam resolver. Então, por exemplo, num caso de família, tem crianças, normalmente, que estão crescendo, que precisam de soluções. Com quem vão ficar, com quem vão morar, como se darão as visitas, quem vai pagar o quê? Né? Como se dará essa partilha de bens? Enfim, a vida precisa andar, né? Então, o mediador tem essa vantagem, vamos dizer, que é a necessidade que as pessoas têm de dar uma solução à sua vida, né? Dá a impressão que quando chega, né, quando se pede a mediação, já é um bom sinal, né? Já é um bom começo, que tem uma ideia, né, que tem um desejo de conciliação, de tentar chegar a algum acordo que não, antes de chegar na justiça, né? Isto é verdade. Agora, eu já tive casos, por exemplo, em que as pessoas vêm só porque o advogado mandou, ou o juiz mandou. Porque também existe uma outra possibilidade, que é, no caso, o juiz suspendeu o processo por tempo determinado, ele recomenda a mediação, as pessoas vão à mediação, e aí o juiz marca uma audiência seguinte, após passado aquele período, para ver que bicho deu, né? Então, muitas pessoas veem, não, o juiz mandou, eu estou aqui só porque o juiz mandou, né? Ok, não tem importância, que bom, veio. Eu conto com isso, veio. Às vezes dá certo? Mesmo assim, às vezes dá certo. Eu lembro de um caso que foi muito interessante, se me permitam rapidamente. Era um caso em que chegou o rapaz primeiro, era um homem, era um casal que não se falava há 2 anos. E o rapaz chegou antes e sentou no fundo da sala de espera. Dali a pouco chegou a minha secretária, veio na minha sala e falou assim: doutora Helena, a senhora não sabe. Quando a moça chegou, ela entrou na sala de espera e fez... e saiu. Eu falei, onde ela está? Ela foi lá para fora. Eu falei, não tem importância. Deu a hora, eu chamei os dois e ficamos conversando numa briga danada, numa discussão danada durante 1h30. Aliás, outra pergunta. Normalmente, as sessões de mediação duram em torno de 1h15, 1h30, por aí cada, né? Bom, o que eu posso te dizer, não vou me estender agora sobre isso, mas só para dizer que, no final da entrevista, isso foi a primeira entrevista, ela chega para mim e fala: tem um ponto de táxi por aqui, porque hoje é rodízio do meu carro e eu vim sem carro e preciso tomar um táxi. Eu falei, pois não, tem um ponto assim. Ele falou assim, ele olhou para ela e falou assim: quer que eu te leve? Você quer uma carona? Ela olhou para ele e falou assim: quero, muito obrigada. Bom, quem não podia nem se olhar na sala de espera, né? 1-0. Concordam?